Eu já analisei aqui no canal quais foram as modificações no rosto do Shrek que fizeram com que o novo design do personagem fosse tão controverso nesse teaser que saiu há um tempinho atrás. Vamos ligar aqui como tava antes. E o outro personagem que muita gente pediu no vídeo anterior para que eu falasse sobre, e que eu também pessoalmente acho que é o que mais sofreu modificações, é o Burro. E é sobre ele que a gente vai falar aqui, vamos analisar, vamos desenhar por cima e entender mais sobre quais foram as 5 coisas que eles mudaram nele, que eu acho que dá pra gente realmente apontar com algum nível de certeza. Vamos embora. Aposto que quando tudo terminar vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e muito obrigado a todo mundo aí que apareceu, compareceu e conheceu o canal com esse último vídeo do Shrek aí que bombou, né? Saiu, foi bem longe da minha bolha aqui normal de influência. Tô muito feliz aí por todo mundo que chegou e todo mundo que gostou e comentou aí também. Teve um monte de opiniões variadas, eu vi algumas discussões que realmente senti que progrediram aqui o caminho, né? As decisões por trás dessas mudanças tinham mais a ver com conquistar um público mais jovem que tá acostumado com um nível de estilização maior, se é só uma tendência de mercado, será que o pessoal tá vendo que pra conquistar novas premiações e tudo mais, que nem o Gato de Botas, né, foi considerado pro Oscar, será que tá ali o caminho pra gente ganhar mais relevância e isso tá vindo na estilização, então a gente precisa mudar o Shrek? Foram vários os motivos. Agora tem um que eu achei assim, no mínimo, eu acho preocupante, né, que a pessoa falar que o Shrek foi desmasculinizado porque tem uma campanha contra a face masculina aí, né? Gente, você já ouviu falar de harmonização facial? Não tem nada, todo mundo quer ser o Shrek antigo, pelo amor de Deus. Eu com certeza acho mais provável que toda a estilização, inclusive de todos os personagens, foi para um caminho mais fofo e que isso não é uma picuinha com a masculinidade do Shrek, por um outro grande motivo, que é que o diretor desse filme agora, o Walt Thorne, foi na verdade também Head of Story, né? Ele ajudou a fazer a história do 4º filme do Shrek, né? Ele também tava participando lá, inclusive ele é a voz do Rumpelstiltskin. Ele co-dirigiu Trolls 2 e 3, então ele já vem de uma direção de um lugar ali que tava puxando essa cartoonização muito mais forte para uma audiência bem mais jovem, e acho que foi ali que foi, né, misturando esses caminhos. E eu preciso falar que eu não considero que a direção visual de Trolls é uma coisa ruim não, pô, eu até tive que comprar este maravilhoso artbook, porque eu simplesmente sou apaixonado no design desses bonecos aqui, porque assim, pega o bonequinho do Trolls original, né, não vou dizer que é a coisa mais bonita do mundo aquilo lá. E eles conseguiram atualizar bastante o design, manter uma coisa muito chamativa e muito fofa ao mesmo tempo, né? Pô, eu acho que isso daqui tem muito mérito e com certeza a galera da DreamWorks e, né, o resultado aí que a gente viu desse Shrek, então o motivo disso daí não é uma questão de incompetência, de falta de talento, porque não tem artistas bons ou qualificados dentro da DreamWorks pra fazer Shrek novo, né? O Shrek 5. É 100% uma questão do direcionamento artístico, né? Da direção de arte e como que essa direção de arte foi na contramão das expectativas geradas pela audiência que já era fã da obra, né? Então esse combate que é o que tá dando essa treta. E isso vai acontecer. Agora, o Sonic, eu tenho a minha opinião, já dei ela aqui, né, que o que aconteceu com o Sonic também foi muito parecido. É os caras grandão lá de cima, falando que o boneco tem que ser realista pra combinar com o filme, mesmo tendo tido, né, artes conceituais muito mais estilizadas desde aquela época mesmo. Engraçado que aqui é quase que a situação oposta, né? O que fez o Sonic ser tão rejeitado naquela época era porque ele era muito desenho animado de menos. E agora o Shrek é desenho animado demais, ele precisa voltar pra um lugar mais realista. E outra informação antes da gente começar é que o filme foi adiado em 6 meses, então Shrek 5 vai sair só em dezembro de 2026. Será que a reação do público tem a ver com isso? É só pra jogar Minions 3 pra competir com Toy Story 5? O que está acontecendo? Eu não sei. Mas vamos falar sobre o burro agora. Então aqui no Clip Studio, pessoal, temos os 2 rostinhos desse personagem, a versão anterior aqui dele. Eu tenho quase certeza que esse é um render do primeiro filme, ou do segundo. Parece ser do segundo, porque aqui ele já tá com os cílios pintadinhos de preto e com cílios bem menos longos, né? Isso é uma mudança que acontece. E no 4º filme ele volta a ter os cílios maiores também, né? Alguém
ficou scrollando a timeline de vários filmes do Shrek pra tirar prints pra esse vídeo. Se você gostar aqui desse esforço, deixa um joia no vídeo, valeu? E aqui do lado a gente tem o novo burro, com olhos muito mais cartoonizados e outros detalhes aqui, né? Eu falei que são 5. O primeiro deles, pessoal, eu acho que também tem a ver com o motivo desse teaser bem-humorado ter sido tão rejeitado, que é a situação que eles construíram, que é essa dos personagens estarem reagindo com muito nojo, muita confusão e muito espanto, fizeram com que as expressões da maioria dos personagens, tirando somente a Fiona, que tava tipo, é que tá todo mundo meio, sabe? Então todos eles estão com um conjunto de expressões que realmente não são as mais emblemáticas pra esses personagens, né? Ninguém pensa, quando fala assim, burro do Shrek, você pensa numa expressão base mais parecida com essa daqui da esquerda ou com essa daqui da direita, né? Até outro comentário que foi recorrente é que o Shrek parece que tá muito deprimido, ele tá triste. Lógico, ele tá reagindo naqueles 15 segundos que nos deram a uma cena de o que estão fazendo com a minha imagem na internet, né? Essa escolha de pegar este momento com esse conjunto de emoções, também acho que foi um tiro no pé na escolha aí da DreamWorks pra anunciar os dubladores, né? Porque no final das contas esse trailerzinho nem era pra mostrar a história do filme ou apresentar o redesign dos personagens, era mais, principalmente pelo que eu entendi, pra anunciar a Zendaya como participante, a nova integrante ali, porque parece que vazou, mas eu não tenho tanta certeza se essa história faz sentido, se é só um rumor. Então talvez isso tenha sido feito um pouco nas pressas, mas as principais diferenças que isso acarretou nesse design do burro, essa situação, é que ele tá com as orelhas baixas, né? Então o primeiro fator é esse, orelhinhas baixas. O burro nos filmes anteriores fica com as orelhas baixas em 2 situações normalmente. Quando ele tá com muito medo, e aquele medo tipo de andar tremendo e fazer pouco barulho, quando ele tá no castelo pela primeira vez, né? E o dragão tá espreitando, ou quando ele toma uma bronca do Shrek e aí ele fica triste, né? Então ou ele tá triste ou ele tá com medo. Aqui, ele tá meio que surpreso e confuso, e eu não sei necessariamente se é a melhor hora pra descer as orelhas do burro, porque se vocês repararem no iniciozinho desse teaser, o burro aparece no espelho refletido e ele tá com as orelhas pra cima, e ele já fica muito menos pior do que o que tá aqui aparecendo no meio. E eu acho que isso se deve muito a essa iconografia, essa silhueta marcante do burrinho com, né, o narizinho bem grande e as orelhinhas pra cima. Eu acho que essa diferença também deu uma matada. E se vocês repararem, olha como aqui nesse exemplo da direita, os olhos do burro tem muito menos área branca aparecendo, né? Dá um conferes. Então aqui olha só como tem pouca área branca na lateral dos olhos aqui, ó, comparado com... Nossa, parece que ele, né... parece que ele ficou bastante tempo sem dormir. Até que você me entende. Olha o tamanho da pupila e da íris dele aqui nesse olho. E olha o tamanho da íris na pupila nesse olho aqui. Ele tá com uma expressão muito exagerada, que é muito comum e muito fácil de fazer em olhos que tem uma característica mais de desenho animado, pra fazer essa íris ficar menorzinha, né? O espanto diminui a pupila e a íris, né? E isso é uma coisa que, pô, num desenho animado, num cartoon, num quadrinho, se faz com muita tranquilidade. E que no 3D, eu sinto que gera um pouco mais de estranhamento se a gente ainda tá buscando uma anatomia pros olhos tão realista quanto essa daqui. Aqui tá o segundo ponto. Primeiro, as olheiras para trás. Segundo, a mudança nos olhos. Os primeiros olhos são olhos de anatomia extremamente realista. Os segundos são de uma anatomia muito desenho animado. E para explicar melhor isso, eu fiz aqui um modelinho 3D, ó, deixa eu puxar aqui pra vocês. Eu montei no Blender esses 2 pares de olhos aqui. Eu gastei muito mais tempo do que eu queria neles, mas eu queria que ficasse bem legal, pra demonstrar, só com esses 2 exemplos, quais são as principais mudanças, né? E isso daqui se aplica a todos os personagens do Shrek novo, né? Anteriormente, eles tinham olhos com uma anatomia, assim, realmente realista, né? A gente tinha essa marcação da linha da água aqui dos olhos, né? Nem sei o nome disso de verdade. É isso mesmo, é a linha d'água. Essa linha d'água aqui, essa marquinha rosa que tá aqui, né? Nos personagens do Shrek, são olhos muito marcados, isso normalmente é marcado. Os cílios na parte inferior e superior são bem construídos também. Às vezes a gente tem essa coloração preta em cima, que ajuda a destacar, né, essa parte dos olhos. É uma coisa, parece uma maquiagenzinha, funciona muito bem. E os olhos normalmente são completamente redondinhos e muito tridimensionais. A esfera aqui do olho é muito pronunciada. E se você, né, se eu selecionar aqui essa parte dos olhos, né, você vai ver que eles são bolinhas perfeitas mesmo, né, que a gente tá vendo aqui. Isso também inclui a
anatomia aqui da pálpebra, né? A pálpebra embaixo, tanto quanto embaixo, tanto quanto em cima, tá se conformando a esse formato cilíndrico dos olhos, né? Tá abraçando aqui o formato esférico dos olhos, tá abraçando esse formato esférico. Aqui na direita temos olhos muito mais cartoons, e aí você pode reparar na principal diferença, é que este olho aqui, ó, tem essa caixinha que você tá vendo aqui fora, que essa caixa tá deformando esse olho para que esse olho fique muito mais achatado. Então, você pode ver aqui, ó, nessa visão meio que de raio-x, ó, como esses olhos são achatados, eles são mais planificados. E isso ajuda a gente a criar esse perfil que de frente e de lado, ele é muito mais desenho animadinho, né? Ele é muito mais próximo do que você vai ver num Trolls 3, né? Com ali o rostinho da Pop, do Branch, de todos aqueles personagens lá, eles também têm o olho assim. Se você reparar também, as pálpebras superiores e inferiores são muito mais simplificadas, muito menos tridimensionais, também por causa da anatomia do olho. Imagino eu também, né, que se a gente fosse aqui construir expressões variadas, esses olhos poderiam se modificar de maneiras muito mais dinâmicas, né, para abraçar todas essas questões aqui. Então eles se deformariam de uma maneira também mais exagerada, mais característica de um desenho animado. Outra coisa que é importante reparar, olha aqui de longe e sem perspectiva, olha de longe, se afaste, se afaste. Olha como o olho da direita tem a parte branca mais clara, propositalmente, de forma deliberada, para que a silhueta e o contraste sejam o mais forte possível, para que a identificação da direção do olhar seja o mais forte possível. Não é à toa que nos desenhos animados, os olhos dos personagens são bolas com pontos pretos. Você pode pensar talvez nos olhos dos Muppets, né? Eu acho que o Gonzo é um ótimo exemplo disso. Ele tem o olhinho, né, centralizado, mais vesguinho, justamente para que a direção do olhar seja bem evidente e que essa bola branca que compõe o olho tem que ser bem clara, justamente para que isso seja o mais contrastado possível, facilitando a leitura e dando aquela sensação mais estilizada. E aqui na esquerda, a bola do zóio tem um tom mais natural, né? A iluminação, se a iluminação dessa cena aqui estivesse variando, a gente com certeza ia ver esse olho reagindo de forma mais realista, né, a essas modificações de iluminação. Dá uma olhada aqui nisso, ó. Então todos esses exemplos aqui, tá me dando um medo desgraçado mexer com isso, credo. Mas aqui você consegue ver, né, como o olho tá ficando com tons, né, mais escurecidos aqui desse lado, e como aqui na direita parece que tem uma lanterna até dentro do olho, né, iluminando ele. E de volta aqui pro burro, olha só estes exemplos de olhos muito realistas que o burro tem. Todas essas cenas são do quarto filme da franquia, que foi o último que saiu vários anos atrás. Olha só o nível do realismo, como que os olhos estão detalhados. Nesse filme aqui, inclusive, eu acho que é o único que tem isso, tem até o negócio aqui da glândula lacrimal ali aparecendo, cara. Esse é o nível de realismo do olho do burro. Tem essa cena aqui do meio, que é até uma cena mais séria, né? Que o burro tá olhando pro Shrek com compaixão ali, e você tem esse olhar absurdamente humano ali por trás dele, né? E isso, de novo, é o charme da franquia, mas é um pouco perturbador, né? Aqui eu tenho uns exemplinhos de olhos mais cartoonizados, ó, que no caso é a Pop mesmo do Trolls, e você pode reparar como que os olhos dela são muito achatados, muito planificados, né? Eles não são bolinhas redondas, eles são feitos de outra forma. E eu sinto que o que quer que seja essa direção nova aqui pro Shrek novo, é um meio termo saindo desse lugar, mas ainda não chegou aqui, onde é completamente plano, né? Então tem ainda aqui um formato mais arredondado, mas tá caminhando pra essa direção. E a terceira coisa que mudaram, que eu acho que tá dando bastante estranhamento na galera também, é que a proporção da cabeça dele, especialmente aqui do crânio dele, tá um pouco diferenciada, né? Anteriormente, o coco dele era muito plano, né? Ele tinha uma cabeça muito achatada em cima, é quase uma linha reta aqui, né? Ele curva dos lados, mas vem bem retinho. E as sobrancelhas, quando levantadas, né, cobriu a maior parte desse formato aqui, deixando com que a cabecinha dele fosse só esse segmento. Nesse burro novo, mesmo que a gente levantasse aqui as sobrancelhas que nem tá desse outro lado, você pode perceber que, pelo menos a impressão que dá também, é que ele teria um coco que fosse mais assim, né, ó. Então, se a gente fosse tentar adivinhar como é o formato da cabeça dele, pelo menos eu, quando vejo essa linha vindo aqui, essa outra vindo pra cá, né, a gente fica
supondo como é que ele termina, e ele parece que tá muito cucurutado, né? Eu vi o pessoal sugerindo que isso daqui era para demonstrar que ele estava mais calvo, né? Mas assim, gente, é mais fácil tirar cabelo do que aumentar a cabeça, né? Se fosse para deixar a impressão de calvície. Então, eu não sei exatamente por que essa modificação foi feita desse jeito. Neste ângulo aqui, essa diferença parece muito menos pronunciada, então eu não sei, de novo, se é uma questão de, pô, nessa expressão, com a orelha para baixo, do jeito que foi feito, foi isso que aconteceu, porque, inclusive, os olhos desse burro nessa expressão e esse daqui, eu ainda não me conformo como eles são diferentes. Acho que se a gente tivesse visto muito mais disso do que isso daqui, a impressão talvez fosse menos inflada, né, da forma como a galera se sentiu aí. Quarta coisa importante, o nariz do burro sempre teve um formato muito arredondado, né? Se a gente fosse tentar fazer aqui, eu vou manter essa anotação pra gente fazer uma coleção de anotações aqui, mas se a gente fosse imaginar aquela linha central que divide o personagem ao meio, você vai ver que ele sempre teve um perfil aqui no nariz, pelo menos ao que eu consigo ver também em outras cenas. Ele até tem aqui um volume, né? Ele tem aqui uma elevação, sim. Então vamos tentar corrigir isso, ó. Tem uma elevação, o nariz dele sobe um pouquinho, né? O lábio dele também se projeta levemente pra frente, né? Tem uma projeção e tudo isso foi exagerado aqui nessa outra versão, né? Especialmente aqui essa lateral do nariz dele, né? Então o nariz dele cresce pros lados, ele fica com uma ponte muito mais, com essa ponta do nariz muito mais quadrada e muito maior aqui na frente. E a projeção dos lábios também era a quarta coisa, não, era a quinta coisa que eu queria falar. A projeção dos lábios aumentou muito. Então aqui, se tinha uma leve curva para projetar os lábios para frente, aqui ele tá, na maioria dos ângulos em que ele apareceu, ele tava com essa projeção aqui muito maior também, né? Então ele tem uma projeção maior, um nariz maior e mais quadrado, e esse perfilzinho dele muda bastante por causa disso. Outra coisa que eu nem anotei, mas olhando aqui, pelo menos nesse ângulo parece ser verdade, os dentes dele parecem menores, né? Aqui parece que tá tão grande quanto o original. É incrível como esse daqui tá muito mais parecido. Eu acho incrível isso. Outra coisa que mencionaram foi que a mudança também veio por causa dessa barbichinha que ele tá apresentando aqui, né? Porém, eu acho que só no primeiro ou no segundo filme o burro não tinha barbichinha. Pelo menos no quarto filme ele já passa a ter, como você consegue ver aqui, né? Tem um penugem. Não é tão comprida e tão marcada quanto essa daqui de cima, mas ele já apresentava, assim, um tufinho na ponta do queixo em outras versões aqui do personagem. Não é uma inovação exatamente desse redesign, né? Então as orelhas pra baixo o tempo inteiro nesse teaser. Os olhos mais cartoonizados, um pouco maiores e com pupilas e írises muito pequenininhas no meio. O nariz maior e mais quadrado e os lábios mais projetados, tudo isso aqui veio acumulando juntamente com os dentes um pouquinho menores para dar essa impressão de que o burro está completamente diferente, e eu não julgo quem ficou chateado com essas modificações aqui, porque elas realmente distanciam bastante o personagem. Mas eu sinto tanto que a escolha do momento e dele segurar essa expressão foi algo que atrapalhou muito a gente a identificar o burro antigo que a gente conhecia no burro novo que a gente viu. E pra terminar, vamos comparar aqui, ó, eu fiz aquelas sobreposições de novo, tentando ver a diferença das proporções faciais, do tamanho do coco aqui do nosso personagem, né? Que, olha, eu vou tentar ser, assim, bem elogioso. Vamos supor que esse coco só seja assim, ó, né? E que o cabelo dele aqui esteja projetando pra cá. Ainda assim, ele parece muito cabeçudo comparado com esse burro aqui da direita. Olha só como esse daqui da direita tem muito menos cabeça, né? A cabeça dele é reta, apesar que ele tá com o rosto um pouquinho pra cima. Bom, mas ainda assim, dá pra gente reparar na diferença da cabeça dele, né? O quanto que as narinas ficaram maiores aqui neste personagem também. Como que elas se projetaram pra fora, né? E pros lados. E lógico, né? Acho que uma coisa que é bem marcante é como as expressões faciais estão desenhadas de forma mais cartunesca, né? Olha essa boquinha aqui. Ele tem esse lábiozinho projetando pra frente, ele puxa aqui pra baixo e cria essa dobrinha. Isso daqui é uma iconografia do desenho animado, sabe? Que tá muito bem aplicada, ficou ótimo. Só que, né, tá um pouco longe do realismo que a gente tava acostumado aqui com os personagens anteriores. Esse outro ângulo aqui também dá pra ver
como os olhos anteriores eram anatômicos e separados, como esses novos são juntos e mais parecidos com o desenho animado. De novo, né, todos aqueles pontos que eu falei da projeção dos lábios, veja, né, como a silhueta geral aqui da boca do personagem fica mais descrita, né, por causa dessa elevação aqui. E o anterior, ele era muito mais retinho, né? Todas essas formas aqui, o nariz dele quase que fazia assim, né, uma curvinha bem arredondada e caía pra cá e fazia esse formatinho aqui no rosto dele, né? E agora esse formato foi trocado por um outro, né, por um outro formato que é muito mais quadrado em cima, né? Engraçado, o nariz do Shrek foi arredondado e o nariz do burro foi aquadradado. Como é que pode? E o último exemplo aqui, a gente tem uma expressão mais, né, nojentinha dos dois casos aqui. A diferença maior é a orientação aqui das orelhas, né? E, de novo, posição dos olhos. Como esses olhos aqui, por serem, né, esse é do primeiro filme, com certeza, porque tá horrível. Você pode ver como os olhos são escuros, né, nessa parte aqui onde eles estão em sombra. Não tem essa vontade de iluminar mais os olhos, mesmo que isso seja menos realista. Então isso ainda tá acontecendo aqui. E de novo essa noção, né, de como o nariz novo dele, todo esse formato da boca dele, parece um tic-tac, né, parece uma pílula. Então eles colocaram esse design de pílula. E olha só, mesmo nesse ângulo bem frontal, né, apesar de que aqui parece que ele tá um pouquinho mais virado, mas mesmo nesse ângulo bem frontal, a boca é posada, né, de um jeito onde ela fica com essa borda ainda aparecendo, né? É como se... Isso é uma coisa que a gente sempre faz no desenho 2D mesmo, né? A gente força características, mesmo que elas estejam fora de ângulo, né? Pra que a gente tenha esse elemento iconográfico acontecendo. E, pô, isso tá super bem aplicado aqui. Tá 2D, mas é 3D ainda, né? Então, mesmo a boca dele estando menos de lado, ela mantém a mesma silhueta. E tá, pô, tá lindo, só que tá muito diferente do burro que a gente conhece. Pra finalizar, eu até pensei em redesenhar aqui as proporções do burro pra gente chegar nesse resultado aqui da esquerda. Mas eu não sei se vai dar certo, porque ele tá tão diferente, realmente, que eu acho que... Eu não sei o quão produtivo isso vai ser. Mas eu vou tentar. Vamos ver o que eu consigo. Era disso que eu estava falando. Vamos de novo aqui com a nossa ferramenta do Liquify, começando a achatar essa cabeça dele. Vamos achatando essa cabeça pra que ela fique... Olha, já tá aparecendo um pouco mais. Ai, já tá aparecendo um pouco mais. Vamos afastar um pouco os olhos. Só um pouco, porque os olhos dele ainda eram bem conectados, né? Eu tô achando que eu vou ter que literalmente pintar por cima olhos diferentes aqui nesse burro pra poder fazer a cara dele ficar mais parecida com o anterior. Vamos diminuir um pouco o nariz aqui. Inclusive toda a narina a gente pode reduzir ela um pouquinho. Vamos tirar essa silhueta aqui que tá acontecendo nos lábios e deixar um pouco mais retinho. A gente pode tentar também aumentar um pouco mais os dentes, ó. E quem sabe diminuir essa barbicha. Apesar de que, né, de novo, com a relação da passagem do tempo, acho que é uma modificação que vem em boa hora, né? Quem sabe deixar as bochechas dele um pouquinho maiores e o topo da cabeça um pouquinho menor. Provavelmente algo que faria muito bem a esse burro aqui seria ter as orelhas pra cima. Então talvez a gente possa simular isso pintando aqui. Sinceramente, eu acho que agora é a hora. Então eu vou apagar essa orelha anterior dele. Vamos tirar, inclusive, esse efeito de contorno que tá aqui. E vamos fazer essa orelha dele bem parecida com o desenho que tá aqui na esquerda. E, pô, e dá pra ver que as orelhinhas dele, né, nesse design novo aqui, elas estão muito mais anatômicas, né, comparadas com uma orelha de burro de verdade, né, que é onde a gente não consegue enxergar a parte mais clara, né, com os pelinhos mais claros diretamente, né? Olha só aqui como ele tá, né, com esses pelinhos mais branquinhos aqui da orelha, bem grandes e saltados aqui pro lado. Pô, essa é uma alteração que eu acho muito legal. Uma coisa mais assim. Certamente não vou tentar chegar no nível de renderização aqui, de polimento nenhum. Eu vou só fazer mesmo a sugestão dessas formas pra gente imaginar como elas ficariam aqui. Vamos colocar um pouquinho mais de pelo. Nossa, gente, quanto mais eu analiso esses designs que já estão prontos, né, fora da situação que a gente tava vendo, eu acho que é muito mesmo uma questão de... Pô, você tem uma chance pra causar uma nova primeira impressão com esse redesign dos personagens, né? Eu acho que isso, infelizmente, não foi tão bem aproveitado. Dava pra aproveitar melhor e fazer todo mundo se apaixonar por esses designs aqui. Eu acho que isso não seria impossível, viu? O que eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou pegar esse olhinho dos dois lados aqui, vou recortar eles fora, vou... Meu
Deus do céu. Vou pintar aqui por dentro com a cor do olho que já tava ali em cima. Vamos separar esses olhos aqui e aumentar os dois pra ficar no tamanho maiorzãozinho assim. Que sabe algo assim, ó. Vamos ver. Eu ainda quero que isso daqui seja essa mesma expressão de surpresa, né? Só que a gente estivesse trabalhando um pouquinho mais próximo do burro original ali. Aqui, nesse exemplo também dá pra ver que tem um brilhinho no olho dele que acabou não transparecendo naquele ângulo. Eu acho que vale a pena a gente tentar colocar ele. Nossa, tá ficando interessante. Eu não sei se tá ficando bom, mas tá ficando interessante. E, inclusive, gente, mesmo aqui nesse design da direita, né? Repara como, né, os cílios dele aqui mais escuros aparecem um pouco melhor. Como essa parte aqui do olho também parece mais evidente, né? Então, acho que a proposta aqui mesmo é realmente a gente ver se consegue sugerir alterações que mantenham essa nova direção de arte, mas que se aproxime mais dos personagens. E, de novo, eu creio que 100% que a DreamWorks consegue fazer isso com um pé nas costas, assim. Isso daqui não é uma questão de competência, é 100% uma questão de qual que é a direção que, né, o filme tá indo visualmente. E essa direção pode ser influenciada por diversos fatores não relacionados à arte que a gente nem tem contato, né, e que não tá muitas vezes na mão dos desenhistas, né, tomar todas essas decisões. Eu acho que isso é uma coisa que se esquece muito aí, né, fala-se muito do, o desenho tá feio, a culpa é do artista. Olha, não queria falar nada não, mas a gente faz o que manda. A gente faz o que manda, a gente não faz o que quer, a gente faz o que manda. Então, né, quem tá mandando? Quem tá mandando e por quê? Eu acho que dá pra diminuir um pouquinho esse zóio, eu acho que tá muito... Pra expressão de surpresa continuar funcionando, ainda acho que é valioso que esse olho dê uma reduzidinha mesmo. Apesar de que isso é algo que não aconteceria no Shrek antigo, né? No Shrek antigo, um olho é um olho é um olho. Vou tentar mexer mais um pouquinho pra ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo da cara antiga aqui do burro. Vamos ver se a gente consegue. Talvez dê pra gente abaixar mais um pouquinho essa cabeça dele. Eu acho que no geral seriam esses os ajustes que eu faria para que ele ficasse mais parecido com o que a gente está acostumado e ainda mantesse um pouco essa nova direção de arte. Lembrando, eu acho que na maioria das cenas, esse burro aqui é o mais próximo do que a gente vai ver no filme final, se esse design for mantido, né? Pelo menos é a impressão que eu tenho no momento. Eu posso estar errado. Eu vou ativar o original aqui por baixo e vamos ver como é que tava antes. Ok. É muito sutil, né? Deixa eu olhar aqui no meu outro monitor. De novo, eu acho que o nariz é a parte mais importante, que mudou muito. E esse perfil, né? Esse perfil do lábio sempre projetado, que todas as expressões que ele tava, o lábio dele tava mais projetado. Então, novamente, eu acho que a escolha de pose desse personagem não ajuda muito, A escolha do momento fez essa ser uma cena muito característica de um conjunto de expressões que a gente sente que não representa muito bem esses personagens. Mas eu continuo achando que isso daqui pode nos surpreender. Vamos ver, eu quero ver quais vão ser os avanços dessa história aqui. Você quer que eu faça outro review aqui, talvez da Fiona ou de outro personagem? Deixa aqui nos comentários que eu posso ver a possibilidade de fazer isso. E outra ideia que eu tive, gente, eu arrumei, olha só, é o livro original do Shrek. O livro original com as ilustrações iniciais ali. Olha aqui, ó, o burro. E eu fiquei com muita vontade de tentar fazer em 3D o design original do Shrek e ver como é que seria uma adaptação mais fiel desta versão aqui do personagem completamente odiosa, né? Quem sabe aí, se for uma ideia legal, deixa aqui nos comentários também. Se você quiser aprender mais sobre desenho, pintura e 3D comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br. Lá tem o meu baú de descontos que você pode ali comprar qualquer curso do canal com 5% de desconto ou escrever o seu e-mail também ali na cartinha para não perder a próxima grande promoção que vai dar metade de desconto aí nos preços do canal muito em breve. Certo, pessoal? Muito obrigado então. A gente se vê no próximo vídeo. Leia o meu mangá! Falou!